Quando você consegue focar só no seu objetivo, sem se distrair pelo que acontece ao redor, é mais fácil você alcançar o objetivo e, consequentemente, mais fácil tirar esses 800 no Enem. Fala pessoal, bem-vindos aí ao podcast 800 no Enem. Tudo bem? Meu nome é Bernardo. Meu é Bruno Lopes. E eu sou o Bruno Werneck. E aqui a gente discute várias dicas e estratégias para você conseguir sua aprovação em tempo recorde, tá? A gente chegando aí, passou o carnaval, né, Bruno? Agora todo mundo, agora que o Brasil começa a funcionar, a galera querendo começar a estudar, tá vendo o bicho-papão chegar aí mais rápido agora, certo? E aí, o nosso tema de hoje, Bruno, é o seguinte. Bruno, eu quero medicina, e agora? O que eu faço? Tá, é um curso aí que a gente sabe que tem uma procura gigantesca, todo mundo quer muito fazer, e que quem já estudou ou então já pensou em estudar sabe que essa caminhada é gigantesca, é árdua e temos várias coisas que os alunos precisam discutir, saber que vão esperar, o que está à espera deles, certo? E a primeira de todas que a gente quer conversar aqui hoje, Bruno, por que você acha que essa concorrência de medicina aí é tão alta, tão sinistra, a partir dos nossos resultados que a gente teve, de tudo? Por que você acha que a concorrência é tão alta em medicina? Entendi. Por que a concorrência é tão alta em medicina? Assim, na minha visão, baseado nas pessoas que eu conheço que fizeram medicina, né? Os médicos que eu conheço, e tempo que eu já venho trabalhando com essa galera, medicina une muitas coisas que o ser humano busca, né? Primeiro que ser médico é um negócio bacana, então tem o lance do status, né? É um negócio bacana, pô, médico é um profissional respeitado, médico é um profissional que todo mundo escuta falar, né? Todo mundo presta atenção no que está dizendo, então tem esse lance aí do status. E que, na minha visão, os bons médicos é algo merecido, realmente. Você tem um problema de saúde, você tem que procurar um médico, não dá para escutar qualquer um na rua, né? Então tem o lance do status. Um segundo ponto é a questão do conforto, né? Hoje, acho que não só no Brasil, mas na maioria dos países, o médico ele é bem remunerado, o médico ganha muito bem. O médico trabalhador, né, que faz feijão com arroz bem feito, ele já ganha muito bem, melhor do que em outras profissões. Então tem esse lance aí do conforto, que pesa, né, na vida de qualquer ser humano. Tem o lance também de propósito, porque a profissão de medicina, ela envolve um propósito, né, que é ajudar outras pessoas, né, ajudar outras pessoas a curar um problema de saúde, ajudar outras pessoas a se recuperar de um problema de saúde, né. Tem médicos que lidam com a morte, né? Eles tratam pessoas que estão ali à beira da morte, e deve ser muito gratificante você salvar a vida de alguém, né? E ajudar uma pessoa a se curar, né? A gente, como professor, tem um pouquinho disso por causa do agradecimento que os alunos têm, os alunos reconhecem, né? É comum você encontrar um aluno na rua e falar: professor, muito obrigado, eu lembro de você e tal. Então acho que esses três fatores pesam muito para alguém escolher medicina, né? O status, o conforto que você pode ter e pode dar para sua família, e o lance do propósito, porque salvar a vida de outras pessoas, ajudar outras pessoas a se sentirem melhor, a serem mais saudáveis, é algo muito recompensador, né? E você acha que esses três requisitos, esses três pontos que você disse aí para nós, eles são necessariamente conectados? Ou dá para ter só um, vamos falar assim? Só a minha vocação, eu consigo perceber quando é só a minha vocação, eu não ligo para dinheiro. Você acha que isso acontece? É uma pergunta interessante, né? Se os três fatores estão conectados. Eu entendo assim, eu vejo muitos médicos infelizes, né? Eu já fui em consulta e o médico estava infeliz, já ouvi relatos de médicos que ganham mal, já vi médicos que não têm empatia com o paciente. Então é possível sim a pessoa se formar em medicina
não pensando nesses 3 pilares, né? Acho que é possível. Acho que é possível passar em medicina também não pensando nesses 3 pilares. Tem gente que só está preocupado com o dinheiro, tem gente que é extremamente altruísta e aí só está preocupado com o propósito, e tem gente que está preocupado só com status, né? Eventualmente por causa de uma pressão externa. Então dá para entrar em medicina e dá para se formar em medicina, sim. Mas, assim, recentemente eu quebrei o pé. Recentemente, tem mais ou menos 1 ano que eu quebrei o pé. E foi engraçado que eu tava pegando a minha filha mais nova na escola, né? Tava pegando as 2 na escola e a mais nova ainda tava no colo. Então eu tava com ela no colo, tava chovendo muito e eu precisava atravessar a rua. E a calçada da escola onde as minhas filhas estudam é uma calçada portuguesa. Que é aquela calçada que aparece, que tem muito no Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte tem também. Os calçadões lá em Curitiba tem também, no calçadão da praia tem também. Aqueles desenhos assim, né? Isso. Quando aquilo molha, fica muito escorregadio, né? E lá ainda estava inclinado, eu naquele não atravessa a rua, tava com a Isabel no colo, escorreguei, meu pé virou. Se eu não tivesse com ela no colo, eu simplesmente ia cair, né? Tirar o peso tirar o peso do pé, né? Que tava torcendo, ia cair. Mas como ela tava no meu colo, eu tinha que deixar ela tinha que cair em pé no chão. Porque ela não podia machucar. Então eu concentrei o peso todo em cima do meu pé, e eu não tô das pessoas mais leves do mundo. Aí meu pé virou todo, assim, de fora pra dentro. De dentro pra fora ele virou. E aí quebrou. Na hora, eu escutei, meu pé parecia uma borracha. Falei, quebrou. Eu senti que tinha quebrado, sabia que tinha quebrado. Aí vieram 2 médicos me acolher. Pais de alunos lá da escola, né? Foi engraçado que o ortopedista nem pôs a mão. E o neurocirurgião, que era o outro que veio atender, foi lá e fez uma imobilização ali provisória, né? E aí esse cara falou comigo assim, Bruno, vai no Hospital X, porque a minha irmã teve um problema parecido com o seu e tratou lá com o Wagner, que é o médico que me tratou. Tem até uma mensagenzinha que ele mandou no Facebook para estimular os alunos a estudar, né? E aí eu fui, né? Então eu cheguei lá nesse hospital, e no hospital a pessoa que me atendeu, eu fui atendido por um médico de plantão, e ele falou assim, olha, fica aqui mesmo, porque amanhã é o dia da equipe do Wagner, né? E aí o Wagner me atendeu, me operou, e assim, é um médico muito bom, né? Todo mundo falava muito bem dele. E aí eu comecei a pesquisar sobre ele, e assim, nas mensagens, nos comentários sobre ele na internet, só comentários bons, né? E aí eu fui no consultório dele um dia depois. Na mesa de cirurgia tinha um residente como é que fala? Anestesista. Um anestesista, um residente dessa área de anestesia. E ele falou assim, não preocupa não, o Wagner cuidou do meu pé também, que eu quebrei, né? Então, assim, muita gente falando bem do cara. Então eu comecei a fazer o acompanhamento com ele depois, realmente ele fez uma cirurgia, a recuperação foi boa, eu fui fazendo acompanhamento com ele, e eu descobri o tanto que o cara estuda. Tipo assim, ele lê 4, 5 artigos por semana, ele é filiado, vinculado, associado à Associação Mundial de Ortopedia, ele inventou uma máquina para a pessoa poder aproveitar melhor, andar melhor, a consulta dele não é barata, né? No plano não cobre a consulta dele, né? Mas ele não precisaria estar mais atendendo assim, sabe? Já estava bem demais, né? Se fosse só o conforto, a grana, ele já não precisava, né? O conforto. Assim, ele mora num dos melhores condomínios aqui de Belo Horizonte, né? Os filhos dele são médicos. Ele tem 2 filhos estudando numa das melhores universidades de medicina, faculdade de medicina aqui de Belo Horizonte, e que não é a UFMG, é uma paga. E é caro, e ele paga, né? E ele viaja 2, 3 vezes por ano para o exterior, uma de férias, as outras para congresso. Ele não precisaria estar fazendo cirurgia, porque o que ele recebe na cirurgia pelo plano de saúde é muito próximo da consulta que ele faz,
né? Ele é professor, né? Ele trabalha com alunos de residência. Então, assim, ele é apaixonado pelo negócio, sabe? Ele faz pelo propósito. Né? Por que acontece essa história toda? Porque quando você faz pelo propósito, é mais fácil você encontrar prazer no que você está fazendo, é mais fácil você se desenvolver e assim, é como se você estivesse fazendo algo que faz parte de você, entendeu? O trabalho é isso, o trabalho ele passa a fazer parte da gente. E aí, por que eu falei isso tudo? Porque a gente falou de 3 pilares, né? A gente falou do status, do conforto e do propósito. Esse cara, todas as interações que eu tive com ele, todas as interações com todas as pessoas que tiveram interação com ele, deixaram muito claro para mim que o negócio dele é o propósito. Só que por causa do propósito, ele estuda pra caramba, tem resultados sensacionais e é um dos médicos mais respeitados de Minas Gerais, quem dirá do Brasil. Então ele veio com status e ele tem uma vida ultra mega confortável. Então o conforto veio, entendeu? Então assim, se for para escolher um dos 3, né, para dizer assim, esse é o mais importante, eu diria que o propósito, ele te faz realizar muito mais do que aquilo que você imagina que é capaz de realizar e traz as outras coisas juntos, e traz o conforto, traz o status e tudo mais que você busca, entendeu? Tá encarrilhado, né? Como se fosse um trem, vem puxando, um dominó que tá ali, uma coisa leva a outra. Eu concordo, a gente vê exemplos idênticos, até aqui dentro do quadro, com pessoas formadas em outras coisas e trabalham com educação justamente pelo propósito, né? Isso é sensacional. Você falou que fica muito mais fácil atingir, e a gente falou aqui o Bruno lembra, no episódio que a gente fala sobre a segunda opção de curso, que a gente falou muito sobre o fracasso. Não sei se lembra, quem quiser dar uma olhadinha lá. E eu vou até mais profundamente nisso. Fica até mais fácil você lidar com o fracasso, que você não consegue aqui, mas você tem um propósito, você quer, você fala, um dia eu vou chegar lá. Né? Se você está simplesmente querendo saber do conforto, você acaba ficando mais afetado pelo fracasso. Você concorda comigo? Você está falando que o fracasso afeta mais quando você não tem o propósito ou quando você tem o propósito? Quando você não tem o propósito, ele te afeta mais. Se você tem o propósito, você lida muito melhor com ele. Quando você não tem o propósito, o fracasso vem e te derruba, né? Quando você tem um propósito, em algum momento aquele fracasso ele se transforma numa oportunidade para você aprender. E aí é algo bem direto, né? Porque você vê um problema que você não conseguiu resolver, mas a sua visão está tão lá na frente que a sua preocupação é a seguinte: eu vou resolver esse problema aqui porque o meu objetivo é lá na frente. Esse problema é muito pequeno em relação ao objetivo que eu quero alcançar, né? E isso vale para tudo na vida, né? Eu lembro que na época que eu estava fazendo o vestibular, né? Do ITA, que era... Desculpa. Eu lembro que na época que eu estava fazendo o vestibular do ITA, que era a minha primeira opção, eu fracassei na primeira tentativa, né? Mas eu comecei super bem, assim, eu fiz a prova de física, tinha 25 questões, na época ainda tinha 25 questões, eu errei 2. Falei, cara, comecei super bem e tal. Aí veio a prova de matemática, eu fui bem também. Eu não lembro qual que veio depois, foi a de química ou de português, mas eu sei que eu fui mal no de português. Mas eu tinha passado para a segunda fase da FMG, então eu fui fazer a segunda fase do FMG, né? Tô tossindo. Fui fazer a segunda fase do FMG. E eu lembro que a secretária do cursinho me falou assim: "Aí, Bruno, o que você acha que deu lá no ITA?" Eu falei com ela assim: ela chama Nina, né? Na época chamava Nina. Não sei, não tenho contato com ela mais. Ela falou assim: Bruno, e aí, Bruno, o que você acha que deu lá no ITA? Eu sabia que não tinha dado. Eu falei com ela assim: não, eu não passei, não, mas no próximo ano eu vou passar. Porque eu sabia que eu ia passar, entendeu? Tinha uma resiliência danada, né, Bruno? A capacidade de resiliência, de aprender. Mas é que eu tava olhando lá na frente, entendeu? Assim, para você alcançar alguma coisa, primeiro você precisa alcançar dentro da sua cabeça. A sua cabeça tem que alcançar aquilo.
né? Aquilo tem que estar pronto na sua cabeça, realizado, isso vai acontecer, é só uma questão de tempo. E aí você faz as coisas para acontecer, né? Você sabe que tem um passo a passo que tem que fazer, mas é o que você perguntou, assim, quando você tem um propósito, né? Eu tinha esse objetivo de passar no ITA, eu já pensava em trabalhar com educação na época, não sabia direito o que e tal, tanto é que eu dei muita aula particular. Mas eu tinha esse objetivo, assim, eu preciso entrar nessa faculdade, é só uma questão de tempo, eu tenho um passo a passo para seguir e eu vou passar. Uhum. Né? Teve um percalço aqui no meio do caminho e eu vou passar. Teve pessoas, né? Houve pessoas lá estudando comigo que não tinham esse objetivo tão claro na cabeça, né? Mas como o objetivo era muito alto, eles acabaram passando em outros cursos muito bons também. Né? E eles ficaram nesses cursos e hoje são ótimos profissionais e tal, né? Não tem nada de errado com isso, mas é o lance da resiliência que você falou, né? E outra, quando você mira um negócio muito alto, você acaba alcançando um objetivo que já é muito bom, né? Esse médico que eu falei, por exemplo, eu tenho certeza que um dos objetivos dele é ser um dos melhores médicos do mundo. Consequentemente, ele é um dos melhores do Brasil, entendeu? Entendi, tudo uma escadinha. Você falou aí do médico, que ele racha de estudar, lê muito, pesquisa, mesmo depois de ter se formado, ter sido estabelecido muito bem como um excelente ortopedista, certo? E aí um questionamento que muitos alunos fazem para nós professores o tempo inteiro, eles acham que precisa ser gênio para passar em medicina, ser um cara completamente fora da curva. O que você acha, Bruno? É preciso ser gênio para passar em medicina, no ITA, no que seja, numa desses vestibulares mais concorridos que tem? Não, você não precisa ser gênio. Você não precisa ser gênio para passar em nenhum concurso assim que muita gente passa. Que tem pessoas normais te avaliando. Você precisa ser gênio para fazer grandes descobertas, né? Lá, tipo Albert Einstein fez. Essa é uma genialidade técnica, né? Vamos dizer assim. Porque a inteligência ela não é só um negócio técnico, né? Dizem as más línguas que Albert Einstein não era a pessoa mais legal do mundo, né? Mesmo falam sobre Newton, mesmo falam sobre Steve Jobs, falam sobre o Elon Musk, o Jeff Bezos, o Zuckerberg, né? Aqui no Brasil eu não sei quem que poderia entrar. Sei lá, o Romário é um dos gênios do futebol, ninguém fala muito bem dele, né? Eles fazem coisas assim que são fora do parâmetro, mas para passar num vestibular, que é um negócio normal, que a maioria das pessoas que tentam de verdade passam, não precisa ser gênio, né? Facilita muito quando você tem um objetivo, né? Quando você tem um propósito. Então, mesmo que o propósito seja, eu quero passar em medicina na UFMG, igual foi o caso do Gabriel, né? Que teve aqui semana retrasada. Menino sensacional. Menino de Contagem, mora na periferia, né? Não é uma pessoa rica nem nada. Ele tinha esse objetivo aí. O processo para passar, ele descobriu qual que era, né? Ele foi fazendo ali as coisas que a gente falava e conseguiu passar. Mas, assim, é porque o foco da pessoa tá lá no objetivo, entendeu? O foco dela não é o que está acontecendo ali no momento. Ela sabe que tem um passo a passo para percorrer. E ela segue esse passo a passo porque o objetivo dela é outro. Né? O objetivo dela não é aprender a matemática do ensino fundamental, não é aprender cinemática, não é aprender cartografia. O objetivo dela não é esse. O objetivo da pessoa é passar naquele concurso. Para isso, ela precisa aprender essas coisas. Então, tudo bem, o meu objetivo é passar ali, eu tenho que aprender essas coisas. Ela vai lá e aprende, entendeu? É um negócio muito doido, assim, uma chave que vira... E na hora que vira a chave, assim, você não consegue perceber, né? Você percebe depois, cara, virou uma chave. E aí, na hora que você percebe que o foco tem que estar no seu objetivo e que as etapas que tem ali no meio, né? As horas que você tem que estudar, os assuntos que você tem que estudar, são meios para você alcançar um determinado objetivo, você passa por eles muito naturalmente, assim. E melhor, você faz bem feito.
Porque um médico bom, ele não lê 5 artigos por semana em outro idioma porque ele precisa ler 5 artigos, não. Não é por isso. É porque ele enfrentou uma situação nova, né, com um paciente, muito provavelmente, que ele não sabia resolver, ou alguém passou para ele, e agora ele precisa resolver aquilo. Para continuar na corrida atrás do objetivo dele, que é se tornar o melhor de todos. Ele precisa resolver aquilo. Exatamente. Então ele fala assim, cara, eu tenho que ler esses artigos aqui. Quem que é o maior especialista em cirurgia do tornozelo do mundo? Ah, é fulano de tal. Deixa eu ver o que fulano de tal fala. Se me ajuda a resolver esse problema aqui, entendeu? Então o foco dele não é na tarefinha ali do dia a dia. Essas são tarefinhas. A pessoa tem que tirar o foco da tarefinha e olhar no objetivo grande. Né? Isso para qualquer coisa na vida, né? Sensacional. E obviamente aplica no negócio do vestibular. Né? Já tem gente participando aí, Bruno? O Michael falou ali. Se der, dá uma olhada aí pra gente poder responder o pessoal que tá participando. Isso aí é sensacional. Tem aí? Faz uma aí pra gente. O Murilo, ele perguntou qual método de estudos vocês indicam para estudar o primeiro, tá em intervalos. Tem outra da Luísa, como conciliar a faculdade e cursinho. Dá para passar em média fazendo os dois? E aí, Bruno? A primeira de todas. Qual dos 2 métodos de estudo para chegar aí nesse tão sonhado objetivo que você acha melhor? Estudar ininterruptamente ou com pequenos intervalos no mesmo dia? Tem que estudar com pequenos intervalos, né? A gente falou algumas vezes aqui sobre a técnica Pomodoro. Resumidamente, o que é? Você estuda, você faz uma atividade por 25 minutos, faz um intervalo de 5, aí você repete esse ciclo 4 vezes. Na 4ª vez, você faz um intervalo de 30 minutos. Então, 25, 5 fez 1, 25, 5 fez 2, 25, 5 fez 3, 25, 5 fez 4. Aí, esse intervalo de 5 minutos do 4º round, vamos dizer assim, vira um intervalo de 30. E aí você começa tudo de novo, né? Então assim, a pessoa precisa fazer isso porque o cérebro dela satura depois de 20 e poucos minutos. O máximo que o cérebro aguenta são 27 minutos. Mas 25 com 5 de intervalo é bom. Se a pessoa fizer isso ao longo do dia, né, ela vai conseguir estudar 8 horas tranquilamente, sem perceber que está sofrendo. Porque quando vai chegando perto dos 25 minutos, você está super empolgado, né? Seu cérebro está a ponto de começar a saturar. Aí, ao invés de você deixar ele saturar, você descansa. Aí o cérebro volta de novo. Aí você descansa, aí vai estudando. E esse descanso de 5 minutos tem que ser um negócio assim, totalmente alheio aos estudos, né? É a hora de ver redes sociais, de fazer uma piada, alguma coisa assim. É igual a banda de rock velha, né? Tem que parar no auge. Tá no auge, lá, beleza, já deu. Daqui a pouco a gente volta. No auge, E dá pra conciliar? Você acha, faculdade e cursinho? Dá, né? Mas assim, as pessoas precisam entender que vai ser um pouco mais desafiador, né? Então, pensa comigo, a pessoa precisa aprender uma determinada quantidade de conteúdo para fazer a prova. E ela precisa treinar essa determinada quantidade de conteúdo. Então, tudo isso dá para converter em tempo. Vamos supor que esse tempo sejam, durante o ensino médio, 7 horas por dia. As 5 horas na escola, mais 2 horas de estudo focado em casa durante a semana. Bom, se a pessoa não aproveitou bem ali o ensino médio, ela vai ter que fazer isso num ano de cursinho. Então, ao invés de 7 horas por dia, talvez ela precise transformar isso aí em 8 horas por dia. Porque no colégio tem muita enrolação, né? Mas ela tem que transformar isso aí em 8 horas por dia, só estudando de verdade, é mais cansativo. Se a pessoa está fazendo faculdade e cursinho junto, sobra menos tempo, né? O tempo é um recurso extremamente limitado. Então, se ela conseguir fazer 8 horas, não consegue fazer 8 horas por dia de estudo focado, ela precisa, porque ela tem que dividir com a faculdade e tal, ela consegue fazer só 4, é natural que ela demore 2 anos. Nada se perde, nada se cria, né? Tudo se transforma. Então você vai pegar isso aí e acaba tendo que diluir, né? Naturalmente isso vai acontecer.
Mais difícil abranger tudo em menos tempo, né? Então, na engenharia tem um conceito interessante para isso aí que é integral, né? Uhum. Se você pegar e colocar no tempo, o tempo, né? Como uma dimensão e calcular o quanto você estuda todo dia, assim, né? Você vai calcular, e aí aquilo soma de todas essas áreas vai dar a quantidade de conhecimento que você precisa para passar na prova, né? Essa integral tem um valor, né? Se você diminui o tempo, então vamos dizer que é assim, é um negócio assim, faz de conta que é um retângulo, né? Ele tem esse comprimento e essa altura. No comprimento é o tempo, na altura é a quantidade de estudo por dia. Se você pega esse comprimento e reduz, aí você tem que estudar mais horas por dia para ter a mesma área. Se você diminui a quantidade de estudo por dia, você vai ter que estudar durante mais tempo. Esse pedaço é bom pro pessoal que vai fazer turma aí, tá? Talvez eles gostem mais desse pedaço, né? Mas no final das contas é isso. A quantidade que você tem que estudar é uma quantidade determinada. E não dá para fazer tudo num dia só. Então você tem que dividir ao longo dos dias. Se você tem pouco tempo para estudar por dia, então você vai precisar de mais dias. Se você tem muito tempo para estudar, você precisa de menos dias. Agora, tem um negócio que acelera esse processo, né? Que é a pessoa reconhecer que ela precisa de uma ajuda para alcançar um resultado melhor. Porque é uma competição. Quando você está numa competição, você precisa de alguém para te treinar, para te mostrar onde você está indo e o que você tem que fazer para melhorar. E se você consegue aumentar essa eficiência de estudo, né, aprender mais em menos tempo ou aprender mais na mesma quantidade de tempo, é lógico que vai ser mais rápido. Então, assim, uma pessoa que está fazendo cursinho e faculdade, se ela está fazendo um cursinho convencional desses que ela tem que ir na aula todos os dias, assistir todas as aulas, e ainda tem que fazer a mesma coisa para a faculdade, tem trabalho da faculdade e trabalho do cursinho, ela vai deixar alguma coisa mal feita. Agora, se ela tiver uma orientação para organizar esse tempo, e é o que acontece com a maioria dos nossos alunos, ela consegue passar fazendo faculdade, né? Eu, por exemplo, consegui passar fazendo faculdade, cursinho e ainda trabalhando. Eu demorei 1 ano e meio, né? Mais 6 meses de estudo bem mal feito. Mas a gente ensina o pessoal a fazer isso aqui mais rápido, melhor, ensina, né? a não ter esses 6 meses mal feitos, vamos dizer assim, né? A não ter os 6 meses mais. Isso, a não ter os 6 meses mal feitos e a estudar direitinho a matéria toda, né? Inclusive, é um rumo que a gente estava querendo levar aqui na conversa, que eu e o Bruno, a gente conversa muito sobre isso aqui, que é saber o seguinte, Bruno, como que eu vou saber se eu estou estudando certo, se eu estou estudando errado, se eu estou entrando no trilho do caminho para minha aprovação, se eu estou cada hora mais me afastando desse trilho. Como saber que eu estou no caminho certo? Essa pergunta é boa. Como saber se eu estou no caminho certo em relação à minha aprovação, né? Você vai ter que se comparar com os outros que estão trilhando o mesmo caminho que você. Já pensa numa competição, numa corrida, numa maratona. Sai aquele monte de gente junto na maratona, né? Já viu largada de maratona? Inclusive 2 pelotões, né? O profissional e os mané que estão aqui à toa. Sai os mané e os profissionais. Mas mesmo nos profissionais ali na Olimpíada, sai uma galera correndo junto. E assim, todo mundo sabe quem são os candidatos. Então sempre sai aquele cara que vai correndo na frente, todo mundo que é o coelho, né? Eles chamam de coelho. Tem o Poltergar, lembra do Poltergar? Tem o Poltergar, tem esses caras aí que correm de verdade. E esses caras vão sentindo assim, eles já sabem quem são os bons, né? Já sabem quem são os bons. Por quê? Porque eles conhecem de provas anteriores, né? Olha só que interessante. Você vai ter na Olimpíada uma prova, que é a grande prova da maratona. Só que no ciclo de 4 anos tem várias provas. E como que eu vou saber quem são os candidatos a vencer a maratona? As figurinhas carimbadas que estão lá. Tem as figurinhas carimbadas ao longo dos 4 anos, que fizeram outras provas que são iguais à prova da Olimpíada, mas são diferentes. Tem os mesmos 42 quilômetros, tem as mesmas pessoas, mas não vão te dar uma medalha de ouro, né? Vão te dar outros prêmios. As meias maratonas também, que servem como preparação para essas outras maratonas, né? Tem vários. Aí é um provinho mais de mentirinha, né? Mas é a maratona mesmo, entendeu? A maratona mesmo é que vai dizer. Como que a gente olha isso para os estudos, né? Você tem que saber, você tem que ter um espaço amostral para você comparar, né?
Tem que ter várias pessoas. E você precisa descobrir como que aquelas pessoas vão desempenhar na prova de verdade. Né? O único jeito de fazer, de saber como vai ser o desempenho na prova de verdade é se você souber o desempenho numa prova muito parecida com a de verdade. Né? Quem acompanha a gente já percebeu que eu estou falando dos simulados, né? Certamente. Então, se o aluno faz um simulado por mês do Enem completo, ou se ele faz do ITA um simulado por semana, ou da FUVEST ele faz um simulado por mês completo, e você está vendo ali naquele ranking de simulados, aquele monte de gente, você está ali sempre entre os 5% melhores, existe uma chance grande de você estar bem preparado, né? Então, a pessoa precisa fazer simulados e precisa se comparar. A maioria dos cursinhos oferecem isso. Né? Os cursinhos oferecem simulados. Aqui a gente oferece um negócio a mais, que são as listas de exercícios. São as disciplinas. Né? A gente sabe quais são os alunos que estão performando entre os primeiros das disciplinas. E não é uma performance assim absoluta. É o melhor da semana, o melhor do mês, o melhor do dia. Aquele aluno que tem mais consistência, ele vai passar, né? A gente viu esse ano, né? A gente teve o Gabriel, ele foi o primeiro lugar num dos primeiros simulados. No primeiro simulado eu lembro que ele veio aqui me dar um abraço. Então, ele já estava bem posicionado para passar. Né? O Sendrete, eu cheguei quando ele estudou com a gente, eu ainda olhava algumas listas de exercícios, né? Alguns simulados, eu conferia a resolução para ver se estava bem feita, e eu vi a resolução dele. Eu falei assim, cara, esse cara vai passar. Onde ele quiser, ele vai passar. Só precisa focar direitinho. Né? Então, você vai vendo o comportamento da pessoa ao longo do tempo. Né? A tecnologia ajuda muito nisso. A tecnologia ajuda a observar. Então, assim, a pessoa tem que se comparar com os seus concorrentes numa situação muito parecida com a prova. E a melhor maneira de fazer isso é através dos simulados. E eu não vou mais adiante. Se comparar com quem já conseguiu. Você acha que também é uma boa forma? Isso aí é um negócio que dá para fazer com o tutor, né? Isso. Porque o tutor, o que acontece, né? Vocês vêm acompanhando os alunos há muito tempo, então você sabe assim, o Gabriel era desse jeito ano passado. E aparece um aluno novo, você fala assim, faz de conta que o aluno chama João Pedro. Fala, João, você tá aí muito bem, cara. Você tá no mesmo caminho do Gabriel, que passou em medicina na FMG ano passado. E aí a gente consegue comparar com vários e vários anos, vários e vários alunos, né? Tem até uma história engraçada que a gente teve. Tem um aluno nosso que chama Bruno Shoa, né? E ele forma no ITA, acho que ano que vem ou no próximo. E eu lembro que eu acompanhava ele bem de perto, porque ainda estava bem no começo do curso. E ele entrou na primeira turma. Ele fazia tudo. Tudo. Fez todas as atividades da plataforma. Estava no segundo ano ainda. Por isso, ele vai passar. E ele quase passou no ITA, mas passou no IME. Segundo ano. Mas ele queria ITA. No segundo ano de preparação ou no segundo ano do colégio? Segundo ano do colégio. Aí, ele estava no segundo ano do ensino médio. Isso é bravo. Beleza. Ele voltou, começou a estudar e tal. No segundo ano de preparação, agora no terceiro ano do ensino médio. E ele estava estudando. E tinha uma outra aluna, não vou mencionar o nome aqui, e tinha uma outra aluna que estava estudando pra caramba, fazendo todos os exercícios e fazia todas as listas, estava performando bem no ranking. Isso era o segundo ano de turma ITA. Só tinha turma ITA na época. Mas no simulado ela não estava tão bem. E aí a Lucimara e eu, a gente entrou numa brincadeira de meio que apostar, né? A Lucimara apostava na menina. Eu falava assim, vê aí quem tá mais parecido com o Bruno Cini. Quem tiver o desempenho mais parecido com o dele esse ano nos simulados, vai passar. Ah, mas fulano de tal vai passar, mas como que tá o desempenho dessa pessoa nos simulados? Não, tá bem abaixo, então pode esquecer. E a Lucimara brigou que ia passar, entendeu? Mas os dados não mentem. O Bruno Shoa passou no ITA, passou entre os primeiros do IME, estudando bem menos já no segundo ano de preparação, já podia estudar menos,
Porque esse é um negócio legal, quando você estuda com eficiência, você pode estudar menos e consegue ter um desempenho bom. Já tava lapidando só, né? A brutalidade, o bruto dele já tava muito bom. Assim, ele estudava, sei lá, umas 5 horas por dia, né? E aí ele ainda tinha o colégio, né? E ele morava na beira da praia e tal. E ele tava sempre bronzeado, devia estar pegando praia. Né? A gente, sempre que a gente conversava, ele tava bronzeado. E aí foi dito e feito, o rapaz passou e a menina não. Né? Então, assim, a gente consegue ver isso, né? Tem um padrão que a pessoa segue e que vai dar resultado. Nós temos o Bruno acompanhou muito de perto também uma certa pessoa para conseguir entrar na medicina, né? Quem que é? A minha esposa, ela... é verdade. Ela percebeu isso, né? Que ela não queria fazer simulado de jeito nenhum. Não vou fazer simulado, não vou conseguir terminar ele, vou tirar nota muito baixa. Tive que meio que forçar ela para fazer as provas anteriores, né? E os simulados. Aí eu mostrava para ela, algumas pessoas, mas eu não sou igual a essa pessoa, eu não estudo dessa forma. Aí eu falava para ela, mas eles faziam simulado, eles faziam exercício. No início eu não gostava nem de fazer exercício, nem simulado. Foi gostando de fazer alguns exercícios, pegou jeito, viu que as questões nos simulados não eram tão diferentes, aí percebeu que as questões das provas não eram tão diferentes dos simulados. No final a prova quase foi um simulado. É isso que acontece. Mas a sua esposa estudou onde? Ela fez um cursinho? Não, estudou em casa mesmo. Você foi o tutor pedagógico dela? Isso. Olha que beleza. Sensacional. Isso é bom demais. Eu tive meu pai como meu tutor pedagógico por muito tempo. Meu pai é militar, né? Estudou na AF e tudo. Então, o buraco é mais embaixo, né? A chinela cantava forte. E aí eu lembro do meu pai pegando no meu braço quando era novo, assim, antes de fazer a prova do colégio militar. Então era o quê? Em 97. Eu tinha 10 anos de idade, 11. E era umas 2 vezes por semana. Ele, no jantar, ele falava: eu vou esperar você jantar. Aí esperava, aí ele começava a jantar, pegava a folha e botava do meu lado aí. Enquanto eu janto, você pode fazer uma redação aí que eu vou ler ela depois. Desde pequeno, assim. Então, cada um tem sua forma de tutorar, mas todos os caminhos levam a Roma, né? Uma coisa vai ter os pedágios são os mesmos. Os caminhos são diferentes, mas os pedágios são os mesmos. Você vai ter que pagar eles. No caso da esposa do Bruno, eram os simulados. No meu, era a redação. Né? Olha pra você ver que interessante, né? Para conseguir o bom resultado, a gente precisa de alguém mais experiente, né? Precisa. Para dar para nós o caminho das pedras e tal. Eu pensava, cara, que eu não ia precisar disso assim depois que a gente montasse a empresa e tal. Mas não adianta. Sempre, se você quer subir degraus, você precisa de pessoas que já trilharam aquele caminho para te ajudar a subir os degraus, entendeu? Isso é fato. E é um negócio bacana, assim, que eu vejo muita gente que resiste. Não, eu vou aprender sozinho, eu vou fazer na marra, não sei o quê. Gente, isso é totalmente produtivo, assim, contraproducente. Eu não sei nem como é que fala, mas olha só, você quer aprender matemática, você pega um livro que alguém escreveu para te ensinar matemática. Você quer aprender música, você vai lá e pega uma revistinha de violão que alguém escreveu, ou então entra num site que alguém explicou ali como que toca. Você quer aprender a praticar um esporte, você vê outras pessoas praticando. Por que não usa isso para tudo na vida? Eu demorei a aprender isso. Inclusive, na parte acadêmica. Eu achava que eu era super-homem. Não, vou conseguir. Isso aí, meu jeito vai dar certo. Você ia deduzir todas as operações? Que eu ia conseguir, que eu não precisava. Não, esse cara aí tá exagerando. Não, eu aprendi no ferro e fogo mesmo. Então, é muito melhor quando você usa o aprendizado de outra pessoa e constrói a partir daquele ponto, entendeu? Perfeitamente. Você consegue alcançar um resultado muito melhor do que você ter que fazer todo o caminho, passo a passo, do zero, para chegar no ponto que aquela pessoa chegou, né? Aí depois você começa, agora que eu vou crescer. Só que essa pessoa demorou um determinado intervalo de tempo para chegar naquele ponto, né? Ela demorou para aprender a chegar naquele ponto. Por que eu vou passar todo o caminho? Será que eu tenho tantos anos assim? Por exemplo, eu demorei
estudando, assim, agora eu vou passar no vestibular, sei lá, uns 3 anos. 1 ano eu empurrei com a barriga, no segundo ano eu me esforcei, mas sem muito método, sem entender direito, sem feedback, até que o método era razoável, mas não tinha feedback. Aí depois foi 1 ano e meio estudando direitinho com feedback. Foram 3 anos. Entendeu? Assim, E assim, eu consegui passar em 1 ano e meio, depois de começar a fazer o cursinho, porque eu usei tudo que eu consegui absorver dos meus professores que passaram no ITA. Uhum. Né? E hoje a gente faz a mesma coisa, que a gente passa para os alunos tudo que a gente conseguiu absorver. Eu não entendo assim, por que a pessoa quer começar do zero, sabe? Que é uma outra coisa que não sabe se vai dar certo. Esse médico que eu falei, o cara é o melhor ortopedista de tornozelo de Belo Horizonte. De Minas Gerais, provavelmente. Um dos melhores do Brasil. Ele, que é o suprassumo do fora de série da ortopedia, assim. Ele acha que ele precisa estudar toda semana pra caramba, acordar 5 horas da manhã pra estudar. Então quem sou eu, né? Agora eu nunca, né? Não passei nem no vestibular ainda. Vou falar, não, eu vou aprender sozinho, vou descobrir um jeito sozinho. Enquanto isso, tem um monte de gente aí que tá só seguindo o método e avançando, entendeu? Tá só ganhando XP com a ajuda dos outros ali, ó, pra poder usar na batalha depois. Isso aí Explica isso, né? Ganhar XP como assim? XP nunca jogou RPG, joguinho de carta? Não, até de videogame mesmo. Pokémon, Go, essas coisas. Sim, XP é os pontos de experience. Então. Né? Então, a cada percalço que você passa, você ganha um ponto de XP, você ganha um casco ali. E quanto mais casco você ganha, mais duro o seu casco fica. Entendi. Lá na plataforma nós temos estrelinhas. Né? Os caras estão só ganhando estrelinha aí. Os caras que estão cheios de estrelinha lá, estão armados até os dentes mesmo. Ele tá fazendo tudo. Ele tá só aprendendo assim, ó. Vai, me ensina aí que eu vou usar, me ensina aí que eu vou aplicar tudo. Passa em medicina e depois a gente só vê foto deles aí comemorando na calorada, essas coisas. Você entrevistou o Gabriel, você sabe. O Gabriel, ele fazia tudo. 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 E tudo que eu falo até fora da plataforma. Ele fazia técnico, ele fazia estágio. E trabalhava e estudava. Ele foi um dos caras que mais conseguiu fazer a conversão de tempo inútil em tempo útil que eu já vi. E assim, o legal é que no caso dele, é até um pouco parecido comigo, que é assim, aqui tem Belo Horizonte, né? O pessoal que tá vendo na câmera ali, aqui tem Belo Horizonte. Belo Horizonte tá aqui. Belo Horizonte tá aqui. Aí, posso pegar? Pode, deve. Belo Horizonte tá aqui, isso é Belo Horizonte. Aí aqui tá o FMG, que é onde ele fazia o curso técnico. Isso. Aqui é a casa dele. Ele tinha que atravessar isso aqui todo dia. Todos os dias. E ele conseguiu, entendeu? Ele fazia estágio na Valorec também, se não me engano, que se o FMG tava aqui, a casa dele tava aqui, a Valorec tava aqui. Então ele quase que fechava um triângulo. O dia inteiro andando, estudando. É isso mesmo, esse menino é fantástico. Temos aí alguma pergunta aí, ô Michael, por favor? Alguma observação que a gente pode fazer aqui? Não, 10 pessoas perguntaram, na verdade. Um perguntou falou que você trabalhou com técnico e ele quer fazer medicina, se dava para passar em 1 ano. O outro perguntou, na verdade ele falou se dava para tirar uma nota boa na área de literatura, só lendo os livros, ou tinha que ler os livros, ou apenas resumos de assistir às aulas. E uma outra, a Marlos, perguntou como lidar com as frustrações de um assunto difícil. Tá. Como lidar com as frustrações de um assunto difícil? Essa pergunta é muito boa, Bruno. Como que você lidava quando você encara um assunto difícil para estudar? Como que você lidava com as frustrações iniciais dele? Eu pedi ajuda. Pedi ajuda rápido, porque assim, eu não tinha tempo a perder, entendeu? O meu objetivo estava lá na frente, eu precisava passar naquele vestibular, se aquele assunto era difícil. Beleza, não tô conseguindo aprender esse negócio aqui, alguém me ensina. Pelo amor de Deus. Porque eu preciso passar naquela prova, entendeu? Eu preciso passar naquele vestibular. O meu problema não é com esse assunto aqui, esse assunto só faz parte do processo, é um obstáculo que eu vou ter que vencer para conseguir a aprovação, mas, cara, alguém me ensina isso aqui que eu não tô conseguindo. Aí eu tinha o professor, tinha colega, tinha os monitores. Então, assim, a melhor maneira de você lidar
com a frustração de um assunto difícil é não levar pro lado pessoal. Não precisa ficar se frustrar por causa disso, entendeu? Vai lá, pede alguém para te ajudar, não leva pro lado pessoal. Pô, não sei fazer isso aqui, alguém me ajuda. Aí pede, alguém vai te ajudar. Inclusive, essa é uma resposta que responde à parte da literatura ali também. Se já tem as aulas, já tem as análises, os resumos, faça isso tudo, peça ajuda. Pede ajuda, ué. Vai lá, estuda direitinho, mas pede ajuda para alguém que já fez, entendeu? Todo mundo precisa, todo mundo vai se beneficiar da ajuda de alguém mais experiente, alguém provado. Entendeu? Ah, Bruno, mas eu não preciso, não quero. Beleza, tá bom. Mas assim, se você receber e abraçar, você vai colher frutos positivos. Vai ser bom para você. Ah, mas eu já sou muito bom. Beleza. Mas assim, como que você lida com a situação de ter alguém que não é tão bom quanto você, mas que pode até te ultrapassar porque tem ajuda? Isso aconteceu no cursinho, né? Quando eu fiz cursinho, tinha alunos lá com bons resultados em Olimpíadas de Matemática, em Olimpíadas de Física, alunos nota 10 nos melhores colégios de Belo Horizonte. E eles resolviam sozinhos. Eu não. Eu pedi ajuda. Eu passei no ITA, eles não. Então, assim, quem vai ganhar a corrida não é necessariamente a pessoa mais talentosa. Mas, assim, aquela pessoa que tem um nível mínimo de talento e um nível de esforço condizente com o desafio, a chance de ganhar é grande. O livro do Musashi fala isso. Depois eu vou te mostrar. O Musashi, eu vou falar nesse samurai japonês. É provavelmente uma das figuras mais famosas que tem no Japão. E ele fala que a vitória nem sempre é do arrogante, né? E depois eu vou colocar ali na descrição do vídeo um link para essa parte que ela fala exatamente disso, né? Que muitas pessoas que alcançam sucesso, elas estão mais preocupadas em polir a sua habilidade para conseguir chegar nesse sucesso. Exatamente. Do que confiar cegamente no talento. Essa frase eu até arrepio de lembrar, assim, quem me ensinou ela foi meu irmão. Um cara que me ajudou muito a polir minha habilidade de estudar, vamos falar assim. Sempre nosso papo aqui sensacional. Cada dia mais a gente filosofa mais, chega e faz boas analogias. Analogia, inclusive, é um dos excelentes métodos de estudo que tem. Tá bom? Eu faço direto, analogia com tudo. E queria ver aqui com você, Bruno, como que esse papo todo que a gente bateu aqui hoje, Bruno contou a experiência que ele teve com a esposa dele e tudo mais, como que tudo que a gente conversou aqui hoje sobre vocação, ser gênio, não ser caminho das pedras, como que isso pode ajudar a chegar no 800 no Enem? Entendi. Olha só, toda a nossa conversa, né, tanto para quem está ouvindo aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, nas plataformas de podcast, toda essa conversa gira em torno da primeira pergunta, que é: eu quero fazer medicina, e agora? Não é isso? E primeiro tem tudo a ver que para você passar em medicina numa faculdade boa, provavelmente você vai precisar de mais de 800 no Enem para garantir, né? Agora, a chave de tudo, eu acredito que está assim: eu quero fazer medicina, e agora? Quem poderá me ajudar? Porque assim, se você buscar alguém que tenha experiência, que tenha expertise, que já fez isso algumas vezes, né, para si próprio, para outras pessoas, essa ajuda vai te levar para um próximo nível, né? E aí vai te ensinar a polir as suas habilidades ao invés de tentar reinventar a roda, né? Esse trabalho de buscar alguém para te ajudar, ter alguém ali do seu lado, vai contribuir para o aluno conseguir mais do que os 800 no Enem que ele quer, né? É um trabalho, mais de 800 no Enem é um negócio possível, é típico, não é típico, mas é muito mais fácil de alcançar quando você tem uma equipe por trás de você te dando suporte, que pode te ajudar a esclarecer aqueles pontos cegos, né? E você tirando esses pontos cegos, você se aproxima de uma nota maior no Enem.
que pode te ajudar a sair do caminho da arrogância, que é um caminho muito perigoso, né? À medida que você vai aproximando de uma nota muito alta, é natural você cair na trilha da arrogância. E aí alguém de fora te ajuda a voltar para o centro e lembrar assim, olha, ainda tem um caminho para seguir, o seu objetivo é lá na frente. Né? E focar lá na frente, focar nos seus 800 no Enem, focar na sua vaga em medicina, vai te ajudar a não sofrer com as dificuldades que existem no meio do caminho. Isso é que é mais importante. E quando você consegue focar só no seu objetivo, sem se distrair pelo que acontece ao redor, é mais fácil você alcançar o objetivo e, consequentemente, mais fácil tirar esses 800 no Enem. Então, excelente. Nosso papo, mais uma vez, muito bom, muito agradecedor. Se o Bruno quiser dar uma final palavra aí, que hoje você tá mais quietinho. Só escutando e aprendendo. Hoje. Ótimo, então. Gente, foi um prazer, tá? Muito obrigado. E valeu. Semana que vem a gente tá aí de novo com o nosso podcast 800 Enem. Valeu. Um abraço a todos, gente. Um abraço. Um abraço.